Era essa calça masculina com bolso cargo que você precisava aprender e até agora nem sabia disso. Ah, Diana, mas o Paulo tá usando uma de outra cor. Sim, eu sei. Todos os moldes da escola de costurar, eles são pilotados por mim mesma. E a peça verde que eu gravei não ficou com caimento bom, então a gente precisou modificar o molde e eu tive que repilotar e fiz de outra cor. Agora os moldes estão assim, ó. E essa peça, que é adulto, vai ter moldes infantis também. Então quem é assinante da Escola de Costurar vai ter os moldes adultos e infantis. Só boas notícias nessa Escola de Costurar, né? Agora, se você ainda não é assinante, você tem duas opções. Assistir essa aula, pegar as engenharias costurísticas, entender como funciona essa costura totalmente gratuita. Ou 2, ter tudo isso gratuitamente e o molde pilotado maravilhoso para que você possa costurar na sua casa também. Então aqui no box de informações está o link. Vai ali, clica e associe-se. Então agora aproveite as dicas. Para esse projeto, estou usando sarja acetinada. Ela combina muito bem com calça cargo, assim, porque ela tem elástico na cintura, né? E precisa ser uma peça que tenha um pouco de elastano para ficar bem confortável. Então, eu posicionei os meus moldes. É importante sempre que com calça, a gente meça aqui essa linha que é o sentido do fio para que ela fique paralela à orelha. Porque senão pode ser aquela calça que fique torta depois, sabe? Fique entortando na perna. Esse é um cuidado muito grande que você deve tomar. Os moldes da Escola de Costurar, eles são do tamanho 36 ao 54 e eles já estão pilotados e são em formato profissional. Então, ele já tem margem de costura, já está prontinho, só para você colocar aí no seu tecido, cortar e costurar seguindo esse passo a passo. Tem a parte da frente, a parte das costas, os dois bolsos, o nosso cos, o bolso da parte do cargo, né? E a lapela desse bolso da parte do cargo também. Então, você vai cortando, seguindo a margem de costura. Sempre que tiver piquezinho, que são esses, tipo, umas flechinhas, pode dar, porque isso vai ajudar você em vários encaixes. Eu tô aqui com as minhas costas, junta gancho com gancho e passo uma costura, começando a fechar a nossa calça aqui, né? Esse acabamento você pode fazer usando overlock, colocando viés, ou no caso eu estou fazendo com zigue-zague. Tem também uma lapela aqui nas costas, uma pala na verdade, uma pala aqui nas costas, que você vai costurar direito com direito, e ele vai encaixar perfeitamente aqui nas costas para você passar uma costura e unir. Ele é um detalhe especial, porque eu gosto sempre de trazer uns moldes que sejam diferenciados assim, né? E aí a gente já pode fechar aqui o nosso bolso da frente. Então, vamos colocar direito com direito dessa parte aqui, que ela tem o recorte, o mesmo recorte da calça. Ela encaixa aqui, direito com direito, e você passa uma costura. Tem que ser bem certinho. Você veja que eu tô trabalhando aqui com sarja acetinada, e como ela tem esse toque brilhante, eu tô fazendo com a parte fosca para cima, então tem que prestar bastante atenção, porque às vezes o direito e o avesso atrapalham a gente, é muito parecido um com o outro assim. Então aqui, direito com direito, e passo uma costura fechando. Depois que passou essa costura, a gente abre o bolso e vai passar uma costura de segurança para o lado do bolso, prendendo essa sobra de costura que tá ali embaixo, né, a gente não tá vendo, toda dobrada lá pro lado do bolso, justamente para que ela fique bonitinha na hora que a gente virar esse bolso, ele não fique saindo para fora. Aí você vai colocar o espelho do bolso, que tem aquela partezinha da calça que está faltando, né? Que ela fica uma entradinha assim. Agora ele vem para suprir essa falta e a gente vai fechar essas duas partes do bolso. Já fecha e você já pensa aí também no acabamento que você vai fazer. Nessa calça aqui eu tô fazendo tudo zigue-zague. Você pode fazer overlock, pode fazer viés, você vai pensando no acabamento que você vai fazer aí. Com o bolso prontinho, olha só, aqui vou fazer o zigue-zague para dar esse acabamento que eu falei para vocês, ele já vai ganhando forma. E aí quando a gente colocar assim, ó, olha que coisa mais linda, você vai encaixar no piquezinho aqui, pode colocar um alfinete para que ele não saia do lugar. Aqui na parte de baixo também ele tem um piquezinho e a calça começa a ganhar forma. É só a gente passar uma costura aqui agora prendendo nessa parte de cima e nessa parte de baixo o nosso bolso, só para ser mais fácil, né, não ficar balançando. E aí a gente vai colocar direito com direito e vai fechar o nosso gancho. Mas tem um detalhezinho. Você veja que aqui já tem uma braguilha, mas ela é uma braguilha falsa. Então, a gente fecha assim, ó, passa a costura, vem até aqui e fecha o gancho. Não tem segredo. Vai para a máquina, respeita a margem de costura, dá retrocesso no início. Quando chegar aqui, você vai fazendo a curvinha. Quando chegar nesse cantinho, você baixa a agulha, ergue o calcador, faz o cantinho e fecha essa braguilha falsa com o nosso gancho ali, né? Agora, olha só, ela fica meio que uma sobra, que se você colocar para dentro assim, encaixa tudo, dá tudo certo. E ali na parte de cima também tem um piquezinho para você, que você fez lá na hora do molde, né? Que é bem onde você tem que encontrar os dois. Aqui, né, esse piquezinho, você vai ajustar aqui, ó.
E você vai fingir que tem uma braguilha aqui, como se fosse de calça jeans, coisa assim. Então, aqui a gente deixa essa braguilha e passa uma costura que dá um retrocesso. Então, só agora desenha na máquina de costura mesmo. Opa, tava no zigue-zague. Uma braguilha falsa aqui, ó. Faz a curvinha. Quando chegar bem aqui na costura, você dá baixei a agulha, fiz uma curvinha bem de leve. E aqui dá um retrocesso para imitar mesmo uma braguilha. Olha só como ela fica. Pelo avesso, tá vendo? E pelo direito. É como se tivesse uma braguilha, mas ela é um detalhe nessa nossa calça, que é para ser uma calça mais casual, uma calça mais confortável, uma calça que mesmo sendo casual e confortável, tenha um estilozinho. Então aqui tô com a parte da frente, pego a parte das costas, vou colocar direito com direito para começar a fechar essas laterais. Então fecho a lateral dos dois lados, também não tem segredo. Essa parte ali da nossa pala que tava, eu deixo para baixo, fecho a lateral e dou o acabamento aqui também. Poderia ser, como eu falei, o acabamento que você quiser aí, né? Eu tô colocando zigue-zague em toda a minha peça. Mas tem um detalhe, antes de fechar o centro, a gente vai fechar o nosso bolso, vai colocar o nosso bolso aqui. Ele tem 3 piquezinhos, a gente vai colocar aqui, ó. Avesso com avesso, então tô olhando para o direito e eu vou passar uma costura nesses 2 piquezinhos que se encontram aqui, tá vendo? Uma costura até embaixo. Isso vai dar esse detalhe, ó, agora quando eu abrir aqui, ele vai dar esse detalhe do cargo, tá vendo esse detalhezinho aqui? Então você divide ele bem no meio, pode até passar com ferro aqui para que ele fique bem divididinho. E você possa fazer o acabamento aqui na parte de cima. Também tem o piquezinho, a gente vai dobrar aqui 2 vezes para dentro. Ou você pode passar um overlock e dobrar uma única vez, né? Mas como eu tô fazendo zigue-zague, dobra 2 vezes para dentro. E vou passar uma costura fazendo o acabamento desse bolso aqui na parte de cima. Então aqui ele fica um excesso de tecido, tem que tomar cuidado aqui. Eu até vou ter que tirar o meu daqui para ajeitar bonitinho, porque ele não pode dar franzido, né? Tem que ficar bem caprichadinho. Então, ajusta aí as dobras de tecido para que fique realmente caprichado e você passa uma costura fechando aqui. Depois, você vai com seu gabarito. Esse gabarito também está no molde e você vai dobrar ele e passar com ferro para que ele fique exatamente do tamanho do gabarito. E aí, já coloca pedra fria e vidro, que você tiver, para dar esse choque térmico e ele ficar realmente bem marcadinho. No nosso molde tem a marcação de onde vai esse bolso, então você marca ali. Veja que a perna tá costurada na lateral, né? Porque ele fica assim, ó, metade pro lado da frente, metade pro lado das costas. Então, você tem que fechar primeiro a lateral, mas não pode fechar o centro, porque senão você não consegue fazer o encaixe desse bolso. E aí você alfineta ele, né? Ao longo de tudo isso, depois que ele estiver já arrumadinho aqui, pra você passar essa costura. Eu faço assim, ó, aqui, desço, subo, faço esse retângulo, que faz ele não ficar esgaçado depois, sabe? Mesmo sendo um bolso maiorzinho. Então, vai, desce, quando chega no cantinho, você baixa a agulha, ergue o calcador, vira, vai costurando, no outro cantinho faz a mesma coisa, cuida ali onde tem excesso de tecido, baixa a agulha, ergue o calcador, gira. E nessa parte de cima faz também aquele retângulo ali, para que ele realmente não fique abrindo depois o nosso bolso, né? E agora, a nossa lapela. A gente coloca direito com direito, fecha aqui nesses 3 pontos, depois vira ela para o direito mesmo, né? A gente costurou pelo avesso, dobra esse cantinho, dobra o cantinho, para que ele fique bem perfeitinho. Você pode cortar também o excesso de tecido, funciona dos 2 jeitos. Então, dobra aqui, dobra e você vira de uma vez. E tá prontinha a nossa lapela, precisa só passar bem ela com o ferro, porque ela não fica boa, né? O suficiente, a gente ajuda ainda o cantinho com a tesoura. Ela bem passadinha, a gente vai colocar aqui, ó, naquela marcação que tava no nosso molde, né? E a gente costura ela pra cima, pra começar, pode alfinetar ela aí, costurar ela pra cima, mas você não deixa uma margem de 1 centímetro aí, você pode deixar uma margem um pouco menor, uma margem de meio centímetro é o suficiente, vai tirando o alfinete. Se você quiser, você pode também fazer um pesponto ao redor dessa lapela, se você quiser. Eu não quis porque eu não tô pespontando nada na calça, né? Mas você poderia fazer se quisesse. Depois vira ela para baixo. E como a gente deixou ela numa distância de mais ou menos 1 centímetro do nosso bolso, agora a gente pode passar essa costura de segurança, prendendo ela para baixo, né, viradinha para baixo aqui, e ela não vai passar por cima do bolso, ao mesmo tempo que ela vai deixar tudo limpinho aqui na parte de baixo. Então, se eu abrir aqui, ó, não aparece nenhum refugo, ela tá limpinha aqui na parte de baixo e prontinho. Agora, a gente já pode fechar aqui, pode pôr um botão também, se você quiser, um botão de pressão, fica legal. E agora, a gente já vai fechar o gancho centro, né, então, junta bem certinho, fecha entre pernas aqui, passando uma costura e fazendo o zigue-zague. O nosso cos, ele é cortado na dobra do tecido,
Então, a gente vai colocar aqui direito com direito, para poder passar uma costurinha aqui, fechando. A gente vai ter a costura só num dos lados, né? Aqui, ó. Agora você avalia, às vezes o cos ele não fica bem certinho do tamanho, depende das margens de costura que você fez. Se precisar, você dá uma ajustadinha nele. E a gente vai colocar pelo avesso ele aqui, ó. Tá vendo? Vai uma das laterais, que é essa lateral que tá com a costura, a gente encaixa bem certinho aqui em uma das laterais, pelo avesso. Abre ela aqui e depois você vai distribuindo esse cos, que ele vai encaixar bonitinho aqui, e alfinetando ele assim, o direito do cos encostado no avesso da calça. Depois que ele estiver todo distribuído, bem encaixadinho, você vai passar uma costura prendendo. Essa costura também não tem segredo. Respeitem a margem de costura, né, que já está no nosso molde. Vai tomando um cuidado assim ao longo do processo da costura para ir sempre deixando com muito capricho, com muito cuidado, porque isso tudo aparece no final do trabalho, sabe? E o avesso tá assim, ó, bonitinho, caprichado, viro tudo para o direito. E o meu cos agora eu dobro uma vez, pode passar com ferro se quiser, né? Esse tecido ele marca bem com ferro, fica ótimo, mas eu dobro uma vez, eu vou alfinetar ele todo pelo meu lado direito agora. Como ele é um corte reto, não tem segredo, ele dá bem certinho. Alfinetei tudo, eu vou deixar uma pequena, vou costurar, né? Mas vou deixar uma pequena aberturinha aqui, para depois eu poder colocar o meu elástico por dentro. Então, como ele tá bem do tamanho certo, eu vou passando uma costura para rebater esse cos na minha calça e vou deixar aquela pequena aberturinha para colocar o meu elástico. Você vai ver que eu tô com um elástico aqui de 4,5 centímetros, ele é muito largo. Tem que ser um elástico de 4 centímetros ou até menor, 3,8, ele vai ficar melhor. Esse aqui, ele tava, como ele tá assim no limite aqui, ele fica ruim de encaixar. E veja que eu fui colocando com aquele passador de elástico, ele me ajuda a ir passando ao redor de tudo. Então, passo, o tamanho do elástico está no nosso molde. Então, você vai lá no molde, você vai ver o tamanho que tem que ser para o tamanho que está costurando. E quando chegar aqui no final, a gente coloca direito com direito desse elástico para passar uma costura aqui. Ajeita ele bem certinho, mas como o meu é muito grande, é mais difícil de ajeitar. E passo uma costura prendendo, fechando esse elástico, porque agora assim você pode distribuir ele ao redor de todo o cos, né? Tira os alfinetes, que a gente prendeu ele aqui para ele não escapar. Você puxa aqui e pode, enfim, passar uma costura fechando essa partezinha do cos que ainda está aberta. Depois o nosso elástico, ele já tá aqui, mas ele pode torcer dentro, ó. Ele tá aqui certinho, mas como ele pode torcer ali dentro, eu não quero isso. Vou passar uma costura de segurança bem no meio, esticando o elástico. Estica, passa, para que ele realmente fique do tamanho correto e não fique dançando ali depois. E aí, o que você vai fazer? Agora, vai fazer a bainha na parte de baixo. Essa é uma calça que ela é comprida. Comprida que eu digo, às vezes se a gente compra calça, quem tem filho muito alto, às vezes o marido muito alto, a calça fica curta. Então, a gente fez o molde que ele é comprido. Então, você verifique no tamanho da pessoa que você está costurando se está no tamanho certo. Você não precisa fazer um ajuste de tamanho no comprimento dessa calça, para depois fazer uma bainha simples, dobrando ela 2 vezes para dentro, para que ela fique no tamanho adequado. E por fim, como eu falei para vocês, eu costurei mais uma calça em outra cor, que foi essa aqui, ó, tô com a verde aqui, né, mas ela não precisou de modificações, e essa aqui é a calça que realmente eu vesti no Paulo, que ficou perfeita, aqui com o nossa braguilha falsa, nosso detalhe aqui, o bolso, o nosso cos, a pala na parte das costas, olha só que bonitinho que fica, caprichado, um detalhe aqui na parte das costas, o bolso cargo. Se você quiser, você pode colocar um elástico aqui na parte das pernas também, né? O Paulo não gosta, mas você pode escolher aí. E tá prontinha a nossa peça. Vou deixar aqui no final um link se você quiser conhecer mais a Escola de Costurar.